sou representante da Anatel no Comitê Gestor da Internet no Brasil. E a minha apresentação ela tem 3 slides. A primeira é a capa, a última é obrigado. Então, eu vou fazer a apresentação falando só a partir desse slide aqui, que, na verdade, tenta resumir um pouco daquilo que foi muito bem falado. Eu acho que muito feliz a colocação da minha apresentação após a manifestação do professor Glaser e do professor Demi, porque eles ilustraram de forma bastante completa o que é a governança da internet no Brasil, o que isso significa, o que isso representa e a importância que se dá. Para isso, para falar de internet, para falar de governança da internet no Brasil, não dá para não tratar a questão de forma histórica. Por quê? Porque a própria internet, ela, em maior ou menor grau, ela tem uma influência e vem sendo influenciada por acontecimentos e fatos históricos. Ela nasce na década de 60, a partir, não ainda internet, lá no modelo militar, no âmbito da Guerra Fria, nasce dentro de um conceito de um projeto militar, depois passa a ser desenvolvida, tem uma forte visão do ponto de vista acadêmico, momento então em que ela começa a ter uma história efetiva aqui no nosso país, mais ou menos entre 1988 e 1989, quando você tinha a interligação de redes de ensino, e aí a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa. Em 1991, como foi dito aqui, a FAPESP assume essa responsabilidade pela administração do registro de nomes de domínio e de número, e finalmente, então, em 1995 é criado o Comitê Gestor da Internet. Senhor Marcelo, gostaria de pedir desculpa aos senhores. Estou sendo convocado para uma reunião dos líderes. Nós vamos discutir a questão dos vetos presidenciais. Infelizmente, eu tenho que me retirar. Eu peço desculpa aos senhores. Convido o senador Sérgio Souza para ocupar a presidência. Obrigado. Prosseguindo, então, aproveitando a oportunidade para cumprimentar, então, o senador Sérgio Souza, que assume aqui a presidência dos trabalhos. Em 1995, a famosa norma 4, momento em que é instituído o Comitê Gestor da Internet no Brasil. E aí, eu faço, então, uma reflexão do ponto de vista histórico para mostrar que, aquela época, começava, então, a implantação de um modelo mais comercial da internet no Brasil. Ou seja, em que havia efetivamente uma comercialização da internet, em que ela deixava um pouco o ambiente acadêmico, mas ainda fortemente influenciada por esse ambiente acadêmico. Se nós observarmos a composição do Comitê Gestor da Internet no Brasil, em 1995, por força da portaria que foi interministerial do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério das Comunicações, que conceberam esse grupo, você tinha ali alguns representantes de governo, notadamente o Ministério da Ciência e Tecnologia, a quem sempre coube a coordenação dos trabalhos, o Ministério das Comunicações, o Sistema Telebrás. Lembramos que o Sistema Telebrás ainda era estatizado, o processo de desestatização só iria efetivamente ter início em 97 e ser concluído em 1998, com a criação da Anatel e da Lei Geral de Telecomunicações, o CNPq, então entidade acadêmica de pesquisa, RNP, uma entidade acadêmica de pesquisa, e uma comunidade que tinha um representante da academia, um dos empresários, um dos usuários e um dos provedores de serviço. Você vê ali, então, que no momento da gênese da governança materializada por portaria no Brasil, havia uma concepção da internet muito ainda focada no ambiente acadêmico, a vinculação com a FAPESP,
né? E, efetivamente, é uma internet puramente de escada, né? Essa era a realidade da internet, extremamente elitizada, para poucos, né? Ainda, e que era uma internet de escada, em razões da tecnologia. O tempo passa, eu coloquei ali, dentro daquela linha histórica, alguns grandes acontecimentos do mundo na criação da internet. Nós temos ali, por exemplo, o Google, em 1998, o Facebook e o Gmail em 2004, em 2006, 2005, ali você já tem YouTube, depois o Twitter, e finalmente ali no final, em 2013, aqui eu trazendo o caso Edward Snowden, né, que é talvez o tema em voga principal sobre a questão da segurança e da privacidade na internet. A discussão sobre segurança e privacidade sempre permeou a tecnologia. Ela não é nova. Sempre que se discutiu a questão de segurança, a questão da privacidade, sempre esse binômio segurança-privacidade, a busca por esse equilíbrio sempre foi uma pauta que vem acompanhando a história da tecnologia e, consequentemente, da própria história da internet no mundo. Quando chega em 2003, primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então aquela portaria ela é alçada a um nível de decreto presidencial. Por que decreto presidencial? Por força da Constituição, compete ao presidente da República, artigo 87, a organização da administração pública. Então, entendeu o senhor presidente da República à época que deveria haver uma evolução do processo de governança. E aqui eu gostaria de deixar muito claro a minha opinião pessoal, apesar de estar representando a Anatel, mas a minha opinião pessoal sobre evolução do processo de governança. Você veja que em 2003, de 9 membros do Comitê Gestor da Internet do Brasil, nós passamos para 21. Por quê? Porque havia uma necessidade de uma ampliação da participação da sociedade civil, seja ela a sociedade civil representada através do terceiro setor, seja próprio setor empresarial, que também compõe a sociedade civil. Ainda uma visão importante para a comunidade científica e tecnológica, em menor nível, se nós observarmos do que você tem na primeira versão, mas ainda assim um vínculo importantíssimo com a comunidade científica. Muito obrigado, professor. É bom que você está do lado de professor, que ele te ajuda, né, a lecionar. E aí o que acontece? Você tem ali uma participação, uma ampliação da participação dos representantes de governo. Ali você passa a ter o Ministério do Desenvolvimento, o MDIC, o Ministério do Planejamento, a própria Casa Civil, o CNPq ainda mantém, a Agência Nacional de Telecomunicações, nós já estamos falando de 2003, ou seja, já então uma agência montada, estruturada, consolidada, responsável pela infraestrutura, pela regulação de infraestrutura que dá suporte à comunicação através da internet. O Notório Saber, que está aqui presente, é o DEME. O setor empresarial com 4 representantes, o terceiro setor a comunidade científica. E um representante do Fórum Nacional de Secretários de Assuntos de Ciência e Tecnologia. Existe um fórum desses secretários para trazer uma voz de algum representante que não é da administração federal, mas que também compõe uma estrutura de governo para que permita a formação desse modelo multissetorial. Veja que nesse momento, nós estamos falando aqui, eu trouxe dados de 2002, a internet de escada era a maioria esmagadora no Brasil. Era a maioria esmagadora no Brasil. Hoje, se nós observarmos, e aqui tem a curva do crescimento, eu só trouxe aqui da banda larga fixa, né? Os números discados em 2002 representavam 65%, a banda larga ainda era 22%. Hoje a conexão de escada ainda existe. Por incrível que pareça, ainda pessoas fazem conexão de escada nesse país. O número está, graças a Deus, caindo, hoje na ordem de 7%, e a banda larga fixa representa 67%
em relação às conexões fixas, né? Temos que lembrar o seguinte, que se formos levar em consideração já que nesse período nasce a mobilidade, o processo de internet móvel, hoje nós temos 80 milhões de conexões móveis no país. Somado a um pouco mais de 20 milhões de conexões de banda larga fixa, o Brasil já passou os 100 milhões de acessos à internet banda larga. Por quê? Cada vez mais a experiência da mobilidade passa a acompanhar. Então, nós tínhamos um modelo aqui em que na época da conexão de escada, havia alguém que colocava você na rede e depois você se retirava dela. Hoje o conceito mudou. O conceito é de always online. Você passa o tempo inteiro conectado. Você tem ferramentas de mobilidade e portabilidade que basta você estar ligado, basta você ligar para você estar conectado à rede. A expectativa é de que isso possa acontecer onde quer que você esteja. Então, história caminha, nós estamos vendo um crescimento vertiginoso. A partir, então, de 2001, nós temos o evento do 11 de setembro, que eu refuto como o início do século XXI. Para mim, o século XXI começou no dia 11 de setembro, porque traz ao mundo todos os novos paradigmas de segurança e da proteção em relação à questão do chamado terrorismo. Eu gosto muito de citar um livro do Richard Clarke, que trabalhou na Secretaria de Estado dos governos Reagan, Bush pai, Bush filho e Clinton, e que ele escreveu um livro sobre cyberguerra. O livro é conhecido como Cyber War. Ele não tem tradução para o Brasil. E que, no momento em que o Richard Clarke escreve isso, ainda existe uma visão romântica da internet. Eu refuto que o romantismo da internet morreu em 2013. A partir das denúncias em que, no fundo, todo mundo já sabia. Eu acho que ninguém tinha dúvida que havia um monitoramento por parte de órgãos de controle, por órgãos de segurança dos Estados Unidos. Acho que ninguém tinha dúvida disso. Mas quando isso se torna público, isso vem a público, causa uma perplexidade, envolvendo inclusive o Brasil, que passou a ser um dos países, segundo as denúncias que foram colocadas, dos mais vigiados, fez com que o secretário de Estado, John Kerry, viesse na semana passada ou retrasada, acho que foi na semana passada aqui ao país, prestar os esclarecimentos, e o Brasil, então, se colocasse, no ponto de vista diplomático, num ambiente de questionamento. Quando nós falamos de governança da internet, o que eu gostaria de dizer? Esta governança da internet, que foi tão bem colocada aqui pelos representantes do comitê gestor, seu secretário e o presidente do NIC, é uma governança muito voltada para a padronização, funcionamento da rede. E uma governança muito voltada para visões propositivas. Eles não falaram aqui, mas, ou se não falaram, eu passo em branco, mas uma das coisas interessantíssimas e importantes que o Comitê de Gestão da Internet fez foi o decálogo. Um decálogo de princípios em que você consegue ter um processo de orientação da internet. O Demi mencionou. É que o Demi falou... Foi rápido, mas ele mencionou e é importante, então, eu ressaltar a importância desse decálogo. Em 2013, eu coloquei ali, ponto nome, ponto cidade, ponto você, o senador presidente Zezé Perrella falou do caso do ponto Amazon, em que a grande empresa de comércio eletrônico queria fazer o registro do ponto Amazon, né? E nós tivemos como país que nos opor a isso em razão de que a Amazônia é um patrimônio brasileiro e que nós não temos interesse que isso seja levado a uma comercialização. Uma briga que está sendo muito bem conduzida pela diplomacia brasileira, pelo próprio Comitê Gestor da Internet no Brasil, e que inclusive teve eco aqui dentro dessa casa, né? A senadora Vanessa Graziotin do Amazonas foi então, levantou a voz até em representação ao Estado que também defende aqui nessa casa. Então, quando eu digo que o romantismo da internet morreu, e quando eu digo que a governança da internet evoluiu, eu proponho uma reflexão. Nós precisamos evoluir o processo de governança da internet. Eu vejo ali, por exemplo, os representantes do segmento empresarial, eu coloquei ali que são 4 representantes. Quem são os representantes do segmento empresarial? Para você ter uma ideia, eles também já foram ditos aqui,
provedores de acesso e conteúdo da internet. Ora, provedores de acesso e conteúdo da internet hoje, cada vez menos, não são mais a mesma figura. Era muito comum no começo da internet, aquele que provê o acesso é quem provê um conteúdo. Hoje, os grandes provedores de conteúdo não mais provêem o acesso, porque quem acaba provendo o acesso e a conexão são as próprias empresas de telecomunicações, que são provedores de infraestrutura. Tem toda uma questão de indústria, o setor empresarial de usuário, mas eu acho que é preciso ter uma ampliação da governança da internet. Existem vários órgãos de governo que, de alguma forma legítima, reivindicam a cadeira. Você não tem uma representação do Ministério da Educação, e nós temos a educação à distância. Você não tem uma representação do Ministério da Cultura. Você não tem uma representação do Senado e da Câmara, que eu acho que talvez fosse importante ter uma representação do Poder Legislativo no âmbito do Comitê Gestor da Internet do Brasil, assim como, por exemplo, já acontece no Conselho Consultivo da Anatel. Eu vejo o Igor Vilas Boas aqui, que já foi membro do Conselho Consultivo da Anatel, foi meu colega lá. Então, a governança, ela tem funcionado muito bem, mas eu acho que a história da internet, os avanços da internet e as mudanças precisam e devem provocar uma reflexão sobre um processo de evolução dessa governança, em que essa governança, inclusive, aumente a participação da sociedade civil. Eu acho que a sociedade civil, ela é muito mais hoje do que a sociedade civil que hoje está representada. Não que os representantes que lá estejam não o façam com a devida qualidade e decência, porque o fazem, mas eu acho que hoje a sociedade civil é muito maior. Nós temos hoje um ambiente em que 2013 não tinha das redes sociais. As redes sociais foram fundamentais para eclodir uma série de manifestações. Será que essas pessoas, será que esses jovens, esses usuários da internet, eles estão sendo efetivamente representados? Eu não sei, eu não tenho resposta para essa pergunta, mas eu acho que esse é o debate e essa reflexão que nós temos que ter em relação à governança. A governança, ela precisa evoluir para não ficar para trás do processo de evolução da internet. Você passa a ter outros organismos, como é o caso do Exército Brasileiro, que é o responsável pela cibersegurança. Isso está lá no nosso livro branco de defesa nacional. Ao Exército Brasileiro cabe a cibersegurança. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República tem preocupações do ponto de vista da segurança das infraestruturas críticas. Ou seja, existe uma preocupação. Hoje, a internet não é uma terra sem lei. Ela é um ambiente de negócios, é um ambiente, aliás, onde os negócios e o dinheiro fez com que ela se viabilizasse. A frase que o Demi colocou é a mais pura realidade. Ou seja, eu não acredito em mundo virtual. O mundo virtual não existe. A internet é um mundo real. Só que ele é um mundo real em que você tem ali, através de ferramentas tecnológicas. Eu gosto de falar de mundo offline e mundo online. E não de virtualização, porque a virtualização, a gente poderia ficar aqui horas conceituando sobre a teoria da virtualização, né? O professor Pierre Levy tem uma tese sobre isso, sobre a mudança gravitacional do eixo da virtualização, mas não vem ao caso, mas passa uma impressão de algo que não é palpável, mas é um lugar onde as pessoas são ofendidas e ofendem, onde se cometem crimes. Nós já temos uma lei de crimes, foi aprovado no Congresso Nacional, a chamada Lei Carolina Dickmann. Então, o marco civil da internet, para concluir, senhor presidente, desculpa eu estar me colocando aqui a mais do que o tempo necessário, mas a aprovação do marco civil é fundamental. É fundamental que a Câmara dos Deputados aprove o marco civil da internet, traga para debate para essa casa, exatamente por quê? Porque é um momento propício de nós preservarmos os princípios constitucionais consagrados. Não seria necessário um marco civil para defender valores como privacidade, segurança, soberania. Isso já está na Constituição da República. Os nomes de domínio têm sua natureza jurídica definidas na Constituição da República. Não são marca, não são patentes, mas são signos distintivos. E como signos distintivos também devem ser protegidos. Está aqui o presidente da NPI para falar sobre signo distintivo melhor do que eu. Então, o que eu defendo é um processo de evolução da governança em que nós possamos fazer uma ampliação. Eu acho que o governo tem que ser minoria no Comitê Gestor da Internet. Quando eu falei aqui, por exemplo, o Ministério da Justiça não faz parte do Comitê Gestor da Internet. Quando eu estou falando aqui em nome da Justiça, da Educação, da Cultura, e talvez de outros ministérios, eu poderia estar passando a falsa impressão de que eu quero inchar o Comitê Gestor com representantes de governo para esvaziar a participação da sociedade civil. Muito antes, pelo contrário. Eu quero que a sociedade civil
empresarial e não empresarial tem uma participação ainda maior dentro, mas que seja hoje uma participação que não reflita 2003, mas que reflita 10 anos depois de 2013. Eu não sei se essa governança que nós temos hoje dá conta de atender a todas essas demandas, até porque são questões. Em relação à questão de administração de registros e nome de domínio, eu não tenho dúvidas em relação à qualidade, à competência do NIC-BR e sei que tem um projeto de lei que tramita nessa casa para tratar sobre isso. Eu vejo completamente desnecessário esse projeto de lei. Eu acho que o decreto presidencial, ele já dá toda a autoridade necessária e que o NIC vem fazendo isso com maestria. Então, eu acho que, desse ponto de vista da administração das infraestruturas de nome de domínio e dos blocos IPs, nós estamos extremamente bem guarnecidos e representados. O que eu acho, efetivamente, é que é preciso ampliar o debate. Eu fico assim, eu até coloco aqui de uma forma provocativa ao Senado da República, que é uma casa de sábios, mas o que nós vemos hoje é uma completa desfamiliarização dos senhores senadores em relação a esse tema. Por quê? Porque um tema é novo, você tem alguns poucos senadores, principalmente dessa Comissão de Ciência e Tecnologia, que se envolvem, conhecedores profundos, lá na Câmara dos Deputados também, mas acabam sempre sendo os mesmos. Por quê? Porque passa a ser um assunto muito fechado, um assunto de heavy users, um assunto de quem gosta de tecnologia. E o debate ele é da sociedade, o debate ele é muito maior. Eu acho que talvez trazer o próprio Congresso Nacional para dentro da própria governança pode fazer uma aproximação de pontas fundamental para, inclusive, criar maior qualidade do processo legislativo e dar todas as garantias e defesas que a nossa internet precisa, e que aquela reta, ela seja contínua e continue próspera, e que episódios como aquele e que nós estamos vivenciando hoje do caso Edward Snowden, ele sirva, na verdade, como um aprendizado para a gente buscar. Eu acho que o Brasil pode dar uma lição sobre transparência. Lei nenhuma vai impedir espionagem. Quem acha que alguma lei, Marco Civil ou qualquer outra, vai impedir espionagem, tá na mesma era da ingenuidade da internet romântica. Uma vez eu brinquei com o comitê gestor, e eu vou fazer essa brincadeira, que para mim, na internet não vale a lei de Gabriela. Vocês lembram disso? Que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. A lei de Gabriela não vale para a internet. A internet evolui, então é preciso que a legislação, é preciso que a própria governança evolua junto com ela. Eu peço mais uma vez desculpas ao senhor senador Sérgio Souza por ter me excedido e agradeço em nome da Anatel pelo convite. Muito obrigado. Obrigado.